Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o tempo de recuperação entre as sessões de treinamento. A gente vai abordar um assunto que poucas vezes você já viu algum profissional falando sobre, porque normalmente quando a gente descreve sobre o tempo de recuperação entre sessões, a gente vai ter uma média ali de 48 a 72 horas para seguir como padrão. Então, se eu der um estímulo em determinada sessão, eu vou aguardar entre 48 e 72 horas para reaplicar esse estímulo de treinamento. Mas o que eu gostaria de falar com vocês hoje, e eu já até abordei, de forma um pouco mais superficial em outros vídeos, é que esse tempo de recuperação entre as sessões de treinamento vai depender muito de quanto forte foi o estresse inicial, ou seja, o quanto forte foi esse estresse em determinada sessão de treinamento e quanto tempo que eu vou ter que levar ou vou ter que recuperar para reaplicar esse estímulo. Então, um dos fatores mais importantes para a gente entender o quanto que eu preciso de recuperação é o quanto forte foi esse estímulo dentro de uma sessão de treinamento. Então, pode ser que se for um estímulo, às vezes ali um estímulo mais fraco, um estímulo mediano, pode ser que no dia seguinte eu já esteja apto a realizar mais uma vez uma sessão para o mesmo grupo muscular. Então o que vai reger esse tempo de recuperação é a grandeza do estímulo que foi aplicado em determinada sessão. Então, por vezes, dependendo do tipo de estímulo que você deu, você vai poder reaplicar aquele estímulo na sessão seguinte. E tem um ponto muito interessante que aí é onde passa despercebido para muitas pessoas. Quando a gente diz que, por exemplo, a gente precisa ofertar um tempo de estímulo X para determinado grupo muscular, muitas pessoas elas acabam estimulando o mesmo grupo muscular no dia seguinte sem saber e ela acha que ela está recuperando aquele músculo. Isso acontece porque, por exemplo, não existe um isolamento absoluto de um determinado grupo muscular. Sempre que a gente está treinando, a gente vai ter vários grupos musculares participando, apesar, obviamente, da gente conseguir dar ênfase em determinado grupo muscular. Mas existem músculos que estão participando nesse movimento, que às vezes não são os principais, não são os que estão realizando o movimento, mas esses músculos eles estão sendo ativados, mesmo sem você saber. Então o que acontece é que isso já acontece muito tempo no treinamento, as pessoas fazem isso há muito tempo no treinamento. Isso não é novo, o que eu estou falando, só que às vezes a pessoa não para pensar e para refletir nessa questão. Por exemplo, quando o profissional ele prescreve um leg pé baixo na segunda, o leg pé alto na terça e o leg pés abduzidos na quarta, ele está treinando os mesmos grupos musculares todos os dias em sequência. Ele treinou na segunda o mesmo grupo muscular, na terça o mesmo grupo muscular e na quarta o mesmo grupo muscular. E o porquê que a pessoa consegue fazer segunda, terça e quarta de forma consecutiva? Porque às vezes o que está sendo modulado é a carga de treinamento. Porque realmente, se a pessoa realizar um treino com uma carga de treinamento, e isso eu digo volume e intensidade, grande numa sessão de treino, pode ser que no dia seguinte ela não consiga realizar com uma performance muito boa, porque ela ainda vai estar recuperando da sessão anterior. Mas entende o que eu digo? Muitas vezes a gente estimula o mesmo grupo muscular de forma consecutiva sem perceber e sem realizar essa reflexão. Porque às vezes a gente acha que muda, por exemplo, a posição dos pés e muda os músculos ativados, o que não é verdade. Tá? Então, esse exemplo que eu dei, ele é um exemplo muito comum nas academias. Você às vezes vê pessoas prescrevendo leg pé baixo na segunda, leg pé alto na terça, leg pés abduzidos na quarta. Isso é muito comum. Você estimulou quadríceps, glúteo e isquiotibial na segunda, quadríceps, isquiotibial e glúteo na terça, quadríceps, isquiotibial e glúteo na quarta. Ou seja, você
aplicou o estímulo para os mesmos grupos musculares em dias seguidos. E na sua cabeça você estava recuperando esses grupos musculares. Entende como a gente precisa dessa reflexão para entender o que a gente está fazendo? E reforçar, né, que esse tempo de recuperação ele vai depender da carga de treinamento. Então, apesar de na literatura a gente ter ali uma média, né, de 48 a 72 horas para reaplicar esse estímulo, dependendo do que foi feito, a gente consegue realizar também no dia seguinte. Tá bom? Então esse vídeo aí é apenas uma reflexão que a gente fez, né, sobre o tempo de recuperação entre as sessões de treinamento.